Oi, crianças, tudo bom? Vocês não precisam se preocupar com essa continha de subtração agora, mas é interessante vocês entenderem como funciona a subtração quando a unidade é menor do que o número que eu vou diminuir. Ou seja, eu quero diminuir 25 de 34. Então, eu tenho 34 e quero tirar 25. Como é que eu faço? Essa é a primeira ordem e essa a segunda ordem. Primeira ordem unidade, segunda ordem dezenas. Essa forma de dizer unidades e dezenas é uma forma de nós organizarmos e podermos calcular, entendendo que cada número fica na ordem dele, né, na ordem correspondente. Dessa forma, o cálculo fica mais fácil. Na verdade, as unidades, as dezenas e as centenas, elas compõem a classe das unidades simples, ou seja, eu não tenho apenas 4 unidades, eu tenho 34 unidades. Eu não tenho apenas 5 unidades, eu tenho 25 unidades. A diferença é que quando eu uso dois algarismos, o primeiro número, ele é de uma outra ordem, é a ordem das dezenas, significa que ele vale mais do que o da primeira ordem. Assim como o da terceira ordem vale mais do que a segunda e a primeira. Isso significa que, em vez de ter, quando eu tenho 3 dezenas, eu não tenho apenas 3. Eu tenho 30, porque eu tenho 3 grupos de 3. Então, quando eu vou subtrair, eu preciso tirar 4, eu tenho 4, então eu quero tirar 5, não é? O de cima é o número maior e o de baixo é o número menor, que eu estou subtraindo, né? Nós chamamos minuendo, subtraindo. E o resultado, o resto ou diferença. Muito bem, se eu tenho 4 e quero tirar 5, eu não posso. Então, eu posso pedir, em vez de 4, eu posso pedir as dezenas 1. Assim como na adição, eu levo para as dezenas o que sobra das unidades, né? Quando eu formo um grupo de 10, eu levo o grupo de 10 para as dezenas. Na subtração é o inverso, eu peço o grupo de 10 para a unidade. Vamos entender. Então, aqui eu tenho 3 dezenas e 2 dezenas. Então, se eu tenho 3 dezenas, olha o tanto que eu tenho. Eu posso emprestar para as unidades. Então, eu empresto uma dezena é suficiente. Sempre uma dezena é suficiente, eu não preciso pedir 2, 3, 4, só uma dezena. Então, se eu tivesse aqui na dezena e eu tivesse um outro número na centena, eu pedia uma centena. Então, vamos ver, aqui eu vou pedir uma dezena para o 3, para ajudar o 4 a tirar 5. Então, quando eu tenho 4, eu não posso tirar 5. Mas se eu tenho 10, eu posso tirar 5. Olha, eu tenho 10, então eu tenho quantidade suficiente para tirar 5. Então, eu vou pedir aqui uma ordem para as dezenas. A dezena que eu tinha era 3, vai ficar agora 2. E uma vai para a unidade. E esse 1, eu junto com o que eu tinha de unidades, eu tinha 4 unidades, mais uma dezena fica 14 aqui. Então, o 14, agora sim, de 14 eu posso tirar 5. Vamos ver? Olha, agora eu tenho 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver com quanto nós ficamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 14 menos 5 são 9. E aqui eu tinha 3 dezenas, dei uma, fiquei com 2.
E agora eu tenho 2 dezenas e quero tirar 2 dezenas. Então, 2 menos 2, 0. Então, é assim que eu faço essas continhas de subtrair. Vamos fazer um outro exemplo simples, para a gente ver se aprendeu. Vamos lá, 57 menos 38. Então, unidades e dezenas. Primeira ordem, os últimos são as unidades. Os primeiros são as dezenas. Se eu tivesse outro aqui, seria um centena. Então, eu tenho 7 e quero tirar 8. Eu não tenho condições, porque 7 é menor que 8. O que é que eu faço? Eu peço as dezenas 1. Vamos pedir 1 para as dezenas. Eu tenho 5 dezenas. Eu pedindo 1, aqui fica 17. Olha só, eu continuo com as unidades. O que é que eu fiz aqui? Por que é que eu fiquei com 17? Porque uma dezena mais 7 são 17. 10 mais 7, que eu já tinha aqui nas unidades, eu fiquei com 17 aqui. Então, 17 eu tiro 8. Eu tenho 17 e vou tirar 8. Vamos lá, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, faz de conta que eu tenho aqui 17. E eu quero tirar 8. Então, vamos lá. Vamos começar de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 9, porque esse aqui ainda estava valendo. Então, ficou 9, né? Eu tinha 17, esses aqui é porque eu tinha mais, olha só. Como eu tinha mais que 17 aqui, eu deixei só os 17. Tirei os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tá valendo. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 17 menos 8 é 9. E aqui eu tinha 5. Eu ainda tenho 5? Não. Quanto eu tenho aqui? Eu só tenho 4. Porque eu dei uma dezena para as unidades, para essa ordem, eu tirei uma dezena aqui e levei para cá. Então, essa dezena aqui, da quinta, já está contando aqui. 17 menos 8, 9. E 4 menos 3, 1. Tá certo? Então, você deve fazer esse exercício várias vezes até você conseguir entender e fazer direitinho. Um beijo.